Ciro Gomes, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Acabou a campanha, começa uma nova fase do Brasil, né? Você que já tem tanta experiência, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, ministro 2 vezes, 3 campanhas presidenciais. Essa foi a campanha mais insólita que você participou? Foi, sem dúvida nenhuma, a campanha mais estranha pelo resultado. A minha geração acostumou-se a ver a democracia evoluir sempre, a nossa geração, né? Então, desta feita, aparentemente, o Brasil resolveu dar um gigantesco passo para trás e um passo para trás na direção de um grande ponto de interrogação. Então, você falou da experiência. Normalmente, as nações escolhem para dirigi-las os mais experientes. Nós escolhemos uma pessoa que nunca administrou nenhum pequeno negócio particular. E demora para dominar a máquina pública, né? Demora profundamente. Às vezes é um tempo tão crítico que passa e você veja, o Paulo Guedes, por exemplo, nunca teve nenhuma vivência no serviço público. Nunca, nenhuma vivência. Em 9 dias, eu estava contando agora, declarações absolutamente ociosas, desnecessárias, que não estão... Às vezes você tem momentos que você dá declarações no meio de um contexto em que você está afirmando um conjunto de estratégias ou de valores e tal, mas não, abrimos 3 gravíssimos conflitos potenciais por nada. Um conflito desnecessário com o Mercosul, uma declaração boba, um conflito desnecessário, o Brasil tomou um editorial do jornal informal do governo chinês, que é nada mais nada menos do que, são nada mais nada menos do que o primeiro e o terceiro parceiros comerciais do Brasil, e uma declaração boba de transferência da capital, da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, nos leva para dentro de um contexto onde o Brasil nunca teve problema. Né? A Assembleia das Nações Unidas, que homologou o Estado de Israel, foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e os árabes... Agora está me parecendo que o Bolsonaro sabe voltar para trás também, né? Assim, eu tenho uma atitude diferente de uma certa oposição que nós nos acostumamos nos últimos anos no Brasil. Eu acho que os rituais da democracia têm um valor muito grande. Portanto, se eu pedir ao povo, né, o privilégio, a honra de servir ao Brasil como seu presidente, e o povo a quem eu pedi que me elegesse, elegeu o outro, o que me cabe é aplaudir, é reconhecer, é desejar boa sorte. Porque aliás, você fez isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso muito chocado com o que o candidato do PT fez, né, que fez uma declaração formal, não desejou boa sorte, não cumprimentou. Isso tudo é muito ruim para o ritual democrático. Agora, e o PT nunca mais? Se eu puder, eu não quero mais fazer campanha com o PT. Isso é uma coisa prática, porque se nós olharmos, Roberto, o PT tem feito um mal muito grande ao Brasil. Nem digo que seja voluntário, mas deu-se uma situação em que eles não conseguem conviver com essa situação e estão subordinando o interesse nacional, a história do Brasil, o destino do nosso povo, a um conjunto de fraudes, um conjunto de escolhas absolutamente assustadoras. Não existiria essa crise sem o absoluto equívoco que foi a escolha da Dilma. Uma pessoa que, a despeito de ser honrada, não tem nenhuma vivência do serviço público, não conhecia o ramo político e tal, e que se deixou impedir, não conseguindo somar 1/3 dos deputados, numa Câmara que até à venda estava, conforme a trágica notícia que nós tivemos. E você acha que o impeachment trouxe um trauma? Um trauma gravíssimo, porque você romper um mandato sem uma clareza de cometimento de crime, de responsabilidade, pode sim ser chamado de golpe de Estado. Agora, o grande problema, de novo, as escolhas do PT. Nós fomos todos à rua excitar o povo brasileiro denunciando um golpe, no dia seguinte eles estavam confraternizando com os autores do golpe, lá como cá. Então, assim, as pessoas, por que não apoiou? Porque não é possível mais. Não aprenderam absolutamente nada. Nessa eleição eles estavam com o Renan Calheiros, estavam com o Eunício Oliveira. Você deve ter refletido muito para não tomar, né? Porque podia ficar uma coisa de omissão também. Aliás, muita gente disse isso. Bastante. Assim, é evidente que quem agride muito, falando de omissão, é o petista, que não percebeu, não quis perceber, e informado é que nem o bolsomínio. Fanático, relativiza tudo e tal. Mas todo o itinerário do PT, nesse momento, é o que produziu o Bolsonaro. É um itinerário de fraude. E eu usei essa palavra muitas vezes para denunciar.
Até as pedras do caminho sabiam que o Lula não podia ser candidato, porque a lei da ficha limpa é flagrantemente clara, não admite dúvida, nem interpretação relativizada. Não existe isso, é uma lei que o Lula botou em vigor. Não é? Aí frauda, explorando um benefício, depois o Haddad, que não é advogado do Lula, todo mundo sabe que ele não é advogado do Lula, usa uma franquia da lei, ou seja, frauda a lei, para estar toda segunda-feira consultando. Ou seja, que tipo de presidente sairia de uma dinâmica como essa? E tudo isso eu falei antes. E eu estava dizendo antes para dizer que não contassem mais comigo para aperfeiçoar uma fraude daquela natureza. Agora, em que momento da campanha você sentiu que o Bolsonaro ia ou podia ganhar? Eu imaginava que nós começaríamos a demonstrar o grande vazio de propostas, de experiência dele, ali quando começassem os debates. E assim foi muito flagrante, ele foi ao primeiro debate. E no primeiro debate tocou a mim, né, fazer um conjunto de perguntas. Eu fiz uma pergunta sobre essa coisa da inadimplência generalizada, que bota 63 milhões de brasileiros no SPC, e ele deu o queixo para bater de uma forma muito clara. Ciro, isso é um milagre, isso aí o PIB brasileiro dá 10 PIB brasileiro, ou seja, nunca parou para estudar, isso não é a vocação dele. E, portanto, ele iria, um debate depois o outro, ele não iria, penso, resistir, embora a maior força política hoje no Brasil seja o antipetismo que ele conseguiu interpretar com certa contundência e simplicidade. Né? Mas aí veio a facada. Com a facada eu pensei, não, se eu conheço o povo brasileiro, ele agora está protegido. Né? E aconteceu. Como é que você está vendo os movimentos dele, esses primeiros movimentos, escolha de ministros? Eu tenho que dar coerência àquilo que eu falo. Eu desejo boa sorte, eu reconheço a eleição dele, não cabe a mim negar a legitimidade dele, isso é um processo, volto a dizer, é o mesmo povo a quem eu pedi o direito de ser presidente. Porque não foi a mim que escolheu, eu não tenho o direito de não cumprimentar o meu adversário, porque eu estou cumprimentando o povo. E o povo brasileiro está tão machucado que eu preciso desejar honestamente boa sorte. E eu quero ser coerente com isso nas minhas declarações, portanto eu tenho sido muito econômico, eu não vou ficar com miudices acompanhando, enfim. Mas somando o que eu já conhecia com os primeiros movimentos, a minha inquietação aumentou muito nos últimos tempos. Menos por aquilo que está aí, você tem o general Helena, um homem de nível, né? O Sérgio Moro pode e deve ser criticado do seu ponto de vista ético, sim, mas nada legalmente o impede de sair da magistratura e ser ministro. Lembrando que ele vai ser ministro da Segurança Pública. Também, né? Além da Justiça. Essa é a grande demanda popular. Né? A Justiça tem a ver com combate à corrupção, etc., mas é preciso formular e botar a mão na segurança pública. A economia me preocupa profundamente. Cada fragmento de informação que sai me preocupa muito. Veja bem, fala-se, não sei com que veracidade, mas saiu da própria boca do Paulo Guedes a ideia de fundir o Banco do Brasil com o Bank of America. Isso eu não vi. São coisas assim, entram e saem, parece assim um estilo Bolsonaro de ser, de ouvir uma aberração, vazar e se aconselhar com a repercussão da rua. Então, enfim, eu acho que ele tem direito de desenhar o governo dele, tem direito de escolher as pessoas que ele quiser, e a mim cabe vigiar, fazer uma oposição vigilante, baseada... Crítica, mas não oposição por oposição. Eu não faria jamais isso, porque ele é o piloto de um avião onde estamos todos nós dentro, de passageiros, né? E ele precisa acertar. O Brasil está machucado, muito machucado. E eu espero, eu vou tentar cumprir as melhores práticas democráticas, espero poder olhar caso a caso aquilo que for proposto, e reagir conforme o mérito dessas questões, e em nenhuma circunstância a minha voz vai se somar esse quanto pior melhor que uma certa fração da oposição brasileira se acostumou. Pois é, no Congresso, o seu partido e alguns outros de esquerda somam mais ou menos 80 deputados, com o PT talvez 140, 150. Pelo jeito vocês querem fazer um bloco, na conversa com a Marina eu entendi isso, um bloco de vocês, né? Fora o PT. Como se dará isso? O objetivo não é excluir o PT. Sim. O objetivo é oferecer ao Brasil uma oposição com essa característica. Uma oposição democrática, que aposte, né, no rito da democracia. E, portanto, o que nos une são três grandes movimentos. O primeiro, para encerrar essa crônica terrorista que o PT eleitoralmente introduziu no debate, no segundo turno, confundindo a eleição do PT com democracia.
O PT é o zero e vezeiro nisso. A democracia brasileira até aqui está absolutamente intocada. Que todo mundo fique em paz e tranquilo, a democracia brasileira até aqui está intocada. Mas como houve esse terror, nossa tarefa será organizar um movimento que garanta vamos dizer, a saúde da institucionalidade democrática contra qualquer tipo de avanço. A segunda é a questão da proteção do interesse nacional. E o terceiro, a proteção dos interesses dos mais pobres no Brasil, que são aqueles que estão pagando a conta mais amargamente. E o PT, por exemplo, já foi para a justiça tentar impedir a posse do Sérgio Moro, judicializando a política, fazendo aquilo que eles denunciam pesadamente quando os outros fazem. E eu tenho uma memória implacável, o Lula quis ser ministro da Dilma. Uma aberração que eu nunca tinha visto na minha já longeva vida pública, e um ministro do Supremo, de forma aberrante, deu uma liminar proibindo. Numa data é bom lembrar que o Lula não era sequer réu. E eles fazem a mesma coisa, eles denunciam quando os outros fazem com ele, como fizeram o impeachment do Fernando Henrique 50 vezes. Agora, Ciro, você sempre teve uma relação muito próxima com o Lula. Você está magoado ainda? Ciro, você sempre teve uma relação muito próxima com o Lula. Você está magoado ainda? A mágoa não é sentimento que caiba na política, né? Eu estou decidido a enfrentar. Estou decidido a enfrentar porque enquanto eles obrigavam a todo mundo progressista a uma dicotomia, eles ou nós, eu tenho que ter humildade porque eu pertenço a nós e não a eles, né? Então não sempre foi de meu agrado. Só aceitei ser ministro no primeiro governo do Lula. Todas as contradições que eu vi, eu denunciei, me afastei, mas eram nós ou eles. E a gente na política é também aquilo que nega. Agora não tem mais cabimento, nenhum cabimento. O que o Lula tem feito ao Brasil é um preço que o país não aguenta mais pagar. O que você mais aprendeu nesses 30 anos de política em relação ao ser humano? O ser humano a humanidade é vária, dizia meu pai. E eu que recebi essa preciosa lição, aprendi na parte. A política revela os extremos da alma humana, não é? A extrema vileza, que é vamos dizer, mais conhecida do nosso povo, e a extrema nobreza, que nem sempre tem o devido destaque. Cabe a quem consegue passar a vida sendo respeitado, como eu tenho esse privilégio, são quase 39 anos de vida, nunca respondi por nenhum mal feito, onde eu ando no Brasil sou acatado, respeitado, cabe se fazer acompanhar ou procurar acompanhar essa extrema nobreza e repudiar a extrema vileza, mesmo em momentos em que a extrema vileza manda, não é? Como aconteceu recentemente no país. O Brasil buscou uma saída conservadora, né? Conservadora no sentido que não é um governo, talvez, possa ser até progressista no sentido de mudança, mas não no sentido social, como você diz, né? Por que você acha que o povo tomou essa decisão? A força dominante é fragmentária e só se coesionou por ódio. É o antipetismo. Você acha que o antipetismo foi o... Essa é a explicação para esse alho, bugalho, gato, sapato, galinha, cachorro, tudo junto, não é? Que forma essa esmagadora maioria, não é? Uma maioria em que em São Paulo, a terra do Haddad, foi 68-32. Não é? Isso não dá para a gente chamar 68% da população de fascista. Eu me recuso terminantemente, pelo contrário, eu tenho me posto humildemente a tentar entender isso. E aí você tem várias questões, por exemplo, a moral popular. A moral popular é diferente da moral dos setores ilustrados da sociedade, que temos o privilégio do iluminista, né, de conhecer as experiências de mistura de religião com política e tal. Mas a moral popular fica muito chocada com os costumes, você está dizendo. Não sei nem os costumes, porque o nosso povo é muito tolerante. Mas daí você, a explorar essa tolerância generosa que o nosso povo tem, com políticas públicas para afirmar um identitarismo de minorias que são mais próximas do pensamento progressista, é falta de respeito. Aí o Bolsonaro inventa, é uma mentira, uma cédula de R$3, que se tentou implantar um kit gay nas escolas. O nosso povo está nem aí para os homossexuais, nosso povo convive numa boa, em todo canto. Mas, de repente, eu vou transformar isso numa política pública, e de forma despudorada. Aí a lei diz que a propriedade é uma coisa protegida pela lei, pela Constituição, etc.
e de repente os amigos do Lula, do MST, se autorizam a invadir as coisas e a lei não funciona e tal. Aí vão se acumulando essas contradições, não é? E a economia. A grande repulsa hoje é que a Dilma construiu essa, que é a maior crise da história brasileira. E ela não vai engolir só a Dilma e o Temer, que já foram engolidos, ela engolirá o Bolsonaro. Porque trata-se de um problema muito concreto, muito grave. São números que não serão resolvidos a golpe de frase feita, muito menos de concepções exóticas copiadas de manuais mofados de Chicago, que o meu amigo Paulo Guedes parou de ler desde os anos 80. Esse é o grande problema do Brasil, 150 bilhões de reais de déficit, uma dívida pública que passa de 5 trilhões de reais, vence 26% agora, saiu hoje, saiu o relatório do trimestre de lucro dos bancos. Os 5 maiores bancos no Brasil tiveram 17,6 bilhões de reais de lucro no trimestre. Comércio quebrando, 220 mil lojas fecharam no Brasil, a indústria agonizante, 13 mil indústrias fecharam nos últimos 3 anos no Brasil, a sociedade brasileira desempregada à conta de milhões de pessoas, 13 milhões e 700 mil pessoas, 63 milhões com nome sujo no SPC e os bancos com esse lucro exorbitante. Então você acha que essa lua de mel tem tempo para acabar? Sim, é natural que todo mundo tenha uma certa boa vontade e nós temos que respeitar isso. Volto a dizer, é a figura do avião. Ele é o piloto escolhido para nos dirigir nessa travessia tormentosa em que se encontra o caminho do Brasil. Mas ele terá um certo êxito nesses juízos morais, né? Afrouxar a legislação de controle de arma, para dar uma resposta tosca, completamente equivocada à violência impune que assusta o povo brasileiro. Redução da maioridade penal, talvez, de novo, numa direção de simplificar coisas que são muito mais complexas, ele terá uma longevidade um pouco maior. Mas na economia, ou acerta a mão na entrada, ou 6 meses depois ele estará sendo cobrado de uma forma muito azeda. E ainda não falamos da questão internacional, né? Se a China, não é, resolve transformar aquela ameaça do editorial num gesto prático, que para eles é um arranhãozinho de nada. Eles estão numa confrontação bilateral com os americanos, numa plataforma de comércio de trilhões de dólares. Conosco são dezenas de bilhões. Mas para o Brasil isso é mortal. Quer dizer, dado que nós já temos um fluxo negativo nas nossas contas com o estrangeiro, a parte comercial resolve quando o câmbio fica favorável e tal. Depois o Mercosul, quando a gente devia aprofundar o Mercosul e fazer talvez um OPEP dos alimentos, que Brasil e Argentina, com Uruguai e Paraguai juntos, sinalizando para Nova Zelândia, para a Austrália, nós podíamos fazer um OPEP dos alimentos, e o alimento é muito mais relevante do que petróleo. E isso tudo está sendo jogado na lata do lixo, assim, de forma muito descuidada. É evidente que daqui a pouco ele vai ver essas repercussões, ele de burro não tem nada, mas ele vai ver, tem que já rapidamente chamar alguém do Itamaraty, qualquer um que ele chamar do Itamaraty, com a formação do Rio Branco, vai nos prevenir dessas loucuras toscas que nós assistimos. Hoje o Laffer já falou, né? O Celso Laffer já falou que devemos aproximar o Brasil de uma coisa com Israel, não sei bem qual é a motivação dessa coisa, mas em nenhuma hipótese o Celso Laffer, né? O Brasil deveria transferir a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Por quê? Porque a retaliação é instantânea. A retaliação comercial é um embargo a carnes brasileiras, que é uma das razões pelas quais a gente tem superávit comercial com os árabes, e o outro problema é trazer para a fronteira brasileira o conflito e as suas linguagens de terror, por exemplo. Você tem muita desconfiança dessa política liberal econômica? A grande questão é que o mundo é cruel, né? Claro que o liberalismo ele exerce um certo fascínio entre as elites, porque nós todos conhecemos as perversões de um Estado podre, corrupto, ineficiente, balofo, e o liberalismo propõe uma coisa muito simplória, né? Vamos reduzir isso a uma dimensão mínima, vamos demitir isso da economia, deixar que a iniciativa privada faz. Se a moeda do mundo fosse uma só, se a taxa de juros internacional fosse igual à brasileira, se o nível de maturidade tecnológica, nação a nação, fosse contemporâneo, se os exércitos fossem os mesmos, as escalas das economias fossem iguais, não vejo dificuldade. Ainda assim, teríamos que facilitar e não fazer o oposto às migrações. Porque a grande questão é que, na medida em que você pede a facilitação das fronteiras para o fluxo financeiro e comercial, nós vemos crescer o protecionismo contra as migrações. Né? A xenofobia, o próprio Bolsonaro é xenófobo.
né? Tem lá uma atitude absolutamente desumana com relação aos venezuelanos, que mexeu com a Amazônia. Os amazônidas votaram em massa no Bolsonaro, parte disso porque ele denuncia o ambientalismo, de novo, o ambientalismo descuidado do senso médio. As populações que vivem esse drama da migração sofrem muito também. Evidente, né? porque o setor público não resiste. Uma onda de 50, 70 mil venezuelanos chega em Pacaraíma, o hospital não resiste. Portanto, a tarefa humanitária é da União Federal. A mesma coisa. A Europa, mais, assim, eu ia dizendo uma palavra aqui que não é muito polida, mas a Europa é menos generosa. A Europa tem mais margem para... A França está tentando fazer uma coisa diferente, né? Mas a Áustria, por exemplo, elegeu um neonazista também. Né? E o mundo está duro, o mundo está difícil. Agora, a linguagem e o linguajar do Bolsonaro é, como você falou, muito tosco, muito direto, assim, no mau sentido da palavra, né? Mas na cadeira, sentado na cadeira, ele vai ter que mudar, né? Inclusive, talvez não possa ir tão para a direita como ele se mostrou na campanha. Eu tenho segurança de que a estrutura brasileira vai engolir o Bolsonaro. E nesse sentido eu nem gosto dessa notícia, porque ele é uma energia. E é uma energia na direção de mudar. E essa é uma energia que eu cultivo. Não dá mais para o Brasil ficar como está. Como ele não tem, dizem as neurociências, né, as novas ciências aí enfim, que estudam os movimentos do cérebro, que a nossa capacidade de pensar em abstrato é uma variável da análise combinatória das palavras que a gente domina. E talvez esse seja o problema do Bolsonaro. Ele tem um feixe de palavras muito restrito, e as análises combinatórias dão muito pouco. E está sendo chamada a falar sobre as questões mais complexas e mais sofisticadas do mundo, a partir de um dos países mais complexos e sofisticados do mundo, que é o Brasil. E esse pequeno vocabulário é bom para a campanha, é bom Sim, mas para governar é melhor ficar calado. Agora, Ciro... Não é ele não, hein? Quem está dizendo bobagem a 3x4 é o Guedes. Posso repetir aqui uma coisa escatológica? Ele disse para um jornalista, a jornalista perguntou para ele quais eram as empresas prioritárias para a privatização. Ele disse, são aquelas envolvidas no CU dos curiosos. O ministro da Fazenda, da oitava economia do mundo. A prensa no Congresso também foi mal colocada. A prensa no Congresso foi mal colocada. Sim, mas é assim, o que ele está pensando? Aí de graça, disse para a moça da Argentina, disse, o Mercosul não é prioridade. Agora, Ciro, você também tem de frases, às vezes... Não, eu não estou me arrependendo de frases. A questão é o seguinte, a que serviço, a que proposta, a que propósito essa frase se dá? Eu desafio um brasileiro, eu não me desculpo, mas eu desafio um brasileiro que diga, não, o Ciro esquentou a voz, falou um palavrão descontextualizado, sem objetivo, sem nenhuma razão de ser para isso e tal. A última, recentemente, eu falei de uma pessoa que eu quero bem e estimo, que é o Leonardo Boff. Leonardo Boff faz uma carta para mim super generosa, me enche de elogios no privado, e depois, porque eu não atendo o apelo dele, ele me acusa de ser um antidemocrata, não sei o que, e tal, achando que isso provavelmente é trivial. E eu respondi, isso é um bosta. Nunca dei um dia de serviço, não conheço a opinião dele sobre o mensalão, sobre o petrolão, sobre todas as canalices que o PT fez. Então os valores do Boff são relativizados. Você vê que você tem um linguajar... Então, linguajar é uma coisa, não seria eu o melhor professor de linguagem para ninguém. Estou falando o seguinte, qual propósito nós estamos alcançando ou buscando de afirmar que nós vamos transferir a capital à Embaixada do Brasil de Tel Aviv? Qual é o propósito de dizer para um repórter argentino que o Mercosul não é prioridade? A quem interessa o Brasil dizer, não é, que... Enfim, essas coisas malucas que estão sendo faladas aí. O Lula e o Mitterrand competiram 3 vezes e ganharam na 4ª. 22 está longe, mas você vai andar pelo Brasil. Com a experiência que eu tenho, o que eu posso prometer, e isso eu prometo ao povo brasileiro, é que eu vou seguir lutando com a mesma energia. Não vai se aposentar? Não, vou seguir lutando com a mesma energia. Eu disse porque eu disse assim, e muito mais porque eu não acreditava. Eu disse, se o Bolsonaro ganhar a eleição, eu vou cumprimentá-lo, desejar boa sorte e saio da política. E vai chorar?
Chorar. Chorou? Chorar eu chorei. Chorar eu chorei. Menos por mim e mais por aquilo que eu vi mesmo acontecer, os riscos que o país está passando, né? Isso tudo me machuca muito. Eu estou com muita apreensão. Não essa fascistoide que quer negar legitimidade a ele, mas porque o problema do Brasil é muito grave. E infelizmente nós estamos aí armados, e eu vou tentar desarmar isso, em que o presidente é eleito, no dia seguinte a oposição quer destruir. Quer dizer, então o teu norte agora vai ser andar pelo Brasil, conversar com as pessoas, procurar unir o que puder da oposição e fazer uma oposição crítica. Eu vou fazer mais do que isso. Nós temos bancadas no Senado, na Câmara, o Lupe é um belo de um dirigente partidário. A minha tarefa mais empolgante vai ser mexer com a juventude, que veio em massa na minha direção e veio procurando uma referência. E isso talvez seja o meu legado. Nem todos os brasileiros que quiseram foram presidentes da República. E eu não estaria em má companhia, não. O Covas não foi, o Brizola não foi, o Rui Barbosa não foi. É destino. É destino. Não é? E alguns que foram presidente, talvez eu não quisesse o seu destino. O Lula está na cadeia, a Dilma no ostracismo, perdeu a eleição para o Senado, o Collor passou pelo que passou. Enfim, eu quero muito ser presidente do Brasil, mas eu não faço disso meu propósito de vida, não. Eu hoje estou entusiasmado em organizar o movimento. Muito obrigado, Ciro. Obrigado a você. Obrigado.